Que estão com a Bíblia lá, só para ele acompanhar a leitura da palavra de Deus. Isaías, capítulo 49, versículo 13. Isaías 49, versículo 13. Somente para a gente acompanhar os versículos que eu vou estar lendo aqui nessa noite. Isaías 49, 13. Diz o seguinte, irmãos: exultai, ó céus, e alegre-te tu, terra, e vós, monte, e sai de júbilo, porque o Senhor consolou o seu povo, e dos seus aflitos se compadecerá. Mas Sião diz: já me desamparou o Senhor, e o Senhor se esqueceu de mim. Pode uma mulher esquecer tanto do seu filho que cria, que não se compadeça dele dentro do seu ventre? Mas ainda que se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, e os teus muros estão continuamente perante mim. Amém? Irmão, é exatamente sobre isso que eu quero falar essa noite. Deus, Ele não se esquece de nós. Pode acontecer o que for. Muitas vezes a gente mesmo que se esquece de Deus, isso pode acontecer durante o dia, mas Deus, Ele não se esquece de nós. Muitas vezes nos nossos problemas, nas nossas tribulações, nas nossas dificuldades que enfrentamos durante o dia, a gente talvez chegue até a dizer: Deus esqueceu de mim, Deus esqueceu de mim, Senhor, o Senhor não fala mais comigo, eu não ouço mais a voz de Deus, eu não ouço mais Deus falando comigo. Deus, Ele não se esqueceu de você. Deus, Ele continua se lembrando de você. Ele te ama. E Ele sabe certamente o melhor para você, o melhor para a sua vida. Agora eu gostaria, irmão, de contar a história aqui de um homem na Bíblia que tinha tudo para ser uma pessoa abençoada, que tinha tudo para ser uma pessoa feliz. Mas o inimigo tentou a vida desse homem. Não foi Jó, foi Mefibosete. Eu sei que muitas pessoas também não conheçam essa pessoa na Bíblia, mas a história de Mefibosete é muito impressionante, irmão. Mefibosete, ele nasceu num berço de ouro. Mefibosete, ele era um menino rico. Ele era neto do rei Saul. E ele, quando crescer, ele ia assumir o trono do rei. Ele ia dominar Israel. Mas o que aconteceu? Quando ele era pequeno, tinha 5 anos ainda, a gente vê que houve uma grande batalha e o rei Saul morreu. O avô de Mefibosete morreu. Morreu também o pai de Mefibosete nessa guerra. E na correria, a criada de Mefibosete, ele com 5 aninhos apenas, ele saiu correndo com ela, tentando salvar a vida dele. E o que aconteceu? Na hora que a criada de Mefibosete ia correndo com o menino, ele caiu no chão. E no momento que ele caiu no chão, ele quebrou as suas pernas e ficou aleijado. E a gente vê, irmão, que a partir daí, a vida desse menino, que tinha tudo para ser o rei, que tinha tudo para reinar Israel, ele vai passar agora por um momento mais difícil da sua vida. Ele já não tem mais pai, já não tem mais avô, já não tem mais ninguém por ele. Agora as suas pernas estão quebradas. E ele é levado para um lugar chamado Lodebar, que quer dizer terra de crescimento. E ele fica lá, e Lodebar ele vai crescendo. E esse menino ele vai ficando naquele lugar, ele vai sendo humilhado. Eu vejo que as pessoas passavam por Mefibosete e diziam: olha aí, o aleijado aí. Ninguém conhecia a verdadeira história de Mefibosete. Ninguém sabia que ele tinha uma grande história, um grande futuro pela frente. Ninguém sabia que o inimigo estava lutando na vida daquele jovem para tentar destruir ele, para tentar acabar com a vida dele. Mas Deus, Ele não se esquece da gente. Pode acontecer o que for, pode o inimigo se levantar na sua vida do jeito que for. Deus, Ele não se esquece de ti. Na hora certa, Ele vai se levantar e vai agir na sua vida. E creia, irmãos, nessa noite, que Deus não se esquece da gente. Glória a Deus. E aquele menino ele foi crescendo, foi virando rapaz, foi virando adulto.
entrava mais no passado dele. Eu creio que ele dizia: eu sou um miserável. A Bíblia diz que ele dizia, ele se comparava ao cão morto, cachorro morto. Ele ficava lá, na rua, sentado, as pessoas passavam, nem ignoravam ele. Mas eu creio que ele dizia: Deus, ele tem alguma coisa na minha vida, ele não vai deixar que eu pereça nesse lugar. Deus, ele não vai deixar que eu morra aqui. Cadê a promessa de Deus na minha vida? Cadê o que Deus prometeu que eu ia ser o rei? Cadê o que Deus disse na minha vida? O que foi que aconteceu com essas promessas? Eu creio que ele pensava isso. E o tempo foi passando. E quem reinava em Israel era Davi. E Davi era muito amigo do pai de Mefibosete. E o que foi que aconteceu? Um certo momento, Davi ele disse: existia alguém que era família de Jonas. Existia alguém ainda na terra de Jonas, que era o pai de Mefibosete, e Davi era muito amigo de Jonas. Existe alguém ainda? Aí disseram: sim, tem um jovem que está lá caído. Todos os dias a gente vê ele na rua, ele está lá, mas ele é um cortado, ele é aleijado das pernas, não pode fazer nada. Davi disse: manda chamar ele. Mas ele é aleijado das pernas, manda chamar ele, porque ele é quem vai reinar, ele é quem vai ser o próximo rei. Chama ele, que ele vai comer na minha mesa agora. Pode chamar ele. Eu imagino, irmãos, a alegria de Mefibosete, quando ele está lá, sentado, triste, desprezado, e de repente ele vê a carruagem vindo, uma carruagem de ouro, e de repente chega o rei, e ele pergunta: o que é que você veio fazer? E chega lá, né, os homens e diz: olha, o rei mandou chamar você. O rei mandou me chamar. Mas como o rei mandou me chamar? O meu pai morreu, meu avô morreu, eu estou esquecido aqui. Você está esquecido pelos homens, mas por Deus não. Você está esquecido por pessoas na terra. Talvez você seja desprezado aqui na terra. Talvez o inimigo queira te fazer ser a pessoa mais baixa possível. Talvez o inimigo queira te colocar lá embaixo. Mas Deus, ele te exalta. Deus, ele é Deus que te levanta. Aleluia. Deus, ele todas as barreiras da sua vida e te coloca de pé. Não importa onde você esteja. Deus, ele te levanta. E aquele jovem, ele entrou na carruagem e foi-se embora para a casa de Davi. Ele comeu na mesa do rei. Ele sentou-se na mesa do rei. Para a gente ver como Deus, ele não se esquece da gente. Talvez você esteja passando por um problema. Talvez a dificuldade seja grande. E muitas vezes a nossa fé, ela, talvez pelos problemas da nossa fé, muitas vezes vai diminuindo. Mas Deus, ele não se esquece da gente. Pode ser o problema que for, pode ser a dificuldade que for, na hora certa, Deus, ele vai agir. A gente vê, que Deus, ele não se esquece da gente, que está uma seca grande aí, todo mundo querendo água, todo mundo precisando de água. E o que foi que Deus fez? Ontem deu uma chuva grande de madrugada, não só aqui, choveu em São Bento, choveu em Belo Jardim, choveu na Rede, choveu em Tupi. Deus, quando ele manda para todo mundo. Deus, ele não se esqueceu da gente. Aquela seca foi apenas um período, mas Deus, ele estava utilizando da gente. Deus, ele estava dizendo: eu vou deixar o meu povo, eu vou dar água ao meu povo, eu não vou deixar eles morrer de sede. Eu vou dar água ao meu povo, porque eles são o meu povo e eu sou o seu Deus. Agora não. O versículo diz aqui que pode uma mulher esquecer do seu filho que está no ventre, na barriga? Pode uma mulher esquecer do filho que está dentro da sua barriga? Não tem como. Porque uma hora ele dá um chute,
Uma hora ele se mexe para cá, se mexe para lá, não tem como se esquecer. Mas Deus ele diz, ainda que se esquecesse, eu não me esqueceria de ti. Ainda que se esquecesse, que não é possível, eu não me esquecerei de ti. Eu estou contigo até o fim dos tempos. Então, quando Jesus, quando ele subiu para o céu, ele disse, olha, eu não vou deixar você só. Eu vou mandar o Consolador. Mandou o Espírito Santo que está sempre com a gente nos consolando, está sempre com a gente nos animando nessa jornada, sempre com a gente, a cada momento. Aí o versículo continua aqui. Versículo 16. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado, os teus muros estão continuamente perante mim. Irmão, abra a sua mão aí. Olha a palma da sua mão. Você vai ver a letra M. Talvez seja um pouco apagado, mas você vai ver a letra M na sua mão. Todos têm. Talvez em algumas mãos não dá para ver o povo direito, mas em todas tem a letra M. Isso é desde pequeno. Desde criança você tem essa marca na sua mão. E eu estava imaginando essa marca que eu comecei a pensar. Eu comecei a imaginar. O que quer dizer essa marca? Aí veio na minha mente o significado para esse M aqui. Sabe o que quer dizer? Meu. Minha. Isso é Deus. O cuidado que Ele tem de nós. Como Deus nos ama, Ele diz, esse é meu, essa é minha. Todos nós temos a marca de Deus em nossas mãos. Aí você está perguntando agora. Tem pessoas aí no mundo que não buscam a Deus. Como você dizer que Deus, que essas pessoas também são de Deus? São, irmãos. Elas estão perdidas no mundo. Elas estão nesse mundo perdidas. Mas elas são de Deus também. E eu creio que Deus ele vai ficar 10 pessoas para vir adorar Ele. Porque Deus ele nos ama, Deus ele não se esquece da gente em nenhum momento. Deus ele sempre quer estar com a gente. Mas o versículo que está falando aqui não é na palma da nossa mão, irmão. É na palma da mão de Deus. Deus, Ele tem a gente na palma da mão dEle. Nós estamos na palma da mão de Deus. Nós estamos sob o domínio de Deus. E o diabo não tem poder nenhum sobre nós. O diabo não tem autoridade nenhuma para a nossa vida. O diabo não tem autoridade nenhuma para mexer com você. Porque você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Você é crente na vaga remida no sangue de Jesus. Glória. Ele pode se levantar na sua vida. Ele pode tentar, mas ele vai cair por terra. No momento do trabalho, irmão, até pedra jogará aí na igreja. A gente viu até que os meninos aí abrindo a janela da igreja, até pedra jogaram. O que é isso, irmão? Nada mais nada menos do que o inimigo, querendo que a gente não cultue a Deus. Nada mais nada menos do que o inimigo querendo que a gente não adore ao Senhor. Mas a nossa vontade de adorar a Deus é maior. O nosso propósito com Deus é maior. A promessa de Deus na nossa vida é muito maior do que qualquer problema, do que qualquer dificuldade, do que qualquer inimigo. Deus ele é maior em nossa vida. Irmãos, já estamos na hora. Assim que Deus nos abençoe. Eu não sei se o irmão vai vir fazer a oração. Vamos ficar de pé, irmão. Vamos fechar os olhos e orar, agradecendo a Deus por mais um trabalho. Senhor nosso Deus, nessa noite, Senhor, nós te agradecemos por tudo, Senhor. Nessa noite nós te agradecemos pela tua presença em nossa vida, Senhor. Nós te agradecemos por o Senhor estar sempre, meu Deus, lembrando da gente. Por o Senhor nunca esquecer da gente, mesmo com tantas pessoas no mundo, Senhor. O Senhor conhecer cada um.
Senhor. Abençoa as pessoas que não puderam vir hoje. As que estavam doentes, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa a tua igreja, Senhor. Os enfermos, Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o teu Espírito seja derramado sobre nós, Senhor. Que possamos vir em paz, que possamos dormir, que possamos ter uma boa noite, Senhor. Isso eu te peço também, Senhor, que dentro de nós a gente possa saber sempre que tu estás sempre conosco, Senhor, em todos os momentos. Que em todos os momentos de nossa vida tu estás conosco. Que em nenhum momento o Senhor nos deixou, mas o Senhor sempre esteve em nós. O Senhor sempre esteve na nossa vida. Assim, Senhor, eu te peço e te agradeço. Leva-nos em paz, em nome de Jesus. Amém.